Você já percebeu que existem pessoas que parecem tocar em tudo e prosperar? Enquanto outras lutam todos os dias, fazem força, trabalham, sonham e mais continuam paradas no mesmo lugar. E talvez a pergunta que mais dói seja essa. Por que parece que algumas pessoas conseguem criar oportunidades, enquanto outras vivem sobrevivendo? Talvez você já tenha pensado isso olhando sua própria vida. Você sabe que tem potencial. Sabe que poderia estar vivendo algo maior. Sabe que nasceu para mais. Mas existe alguma coisa dentro de você em que trava tudo. E o pior é que muitas vezes ninguém vê isso. Porque por fora você continua funcionando. Continua acordando. Continua trabalhando. Continua sorrindo. Continua dizendo que está tudo bem. Mas por dentro, existe uma guerra acontecendo na sua mente todos os dias. Uma voz dizendo que você consegue. E outra dizendo que você não é capaz. Uma voz dizendo para tentar. E outra lembrando todos os fracassos do passado. Uma voz dizendo que ainda dá tempo. E outra dizendo que sua vida já atrasou demais. E é exatamente aqui que começa a conversa mais importante da sua vida. Porque segundo Napoleão Hill, a riqueza nunca começa no dinheiro. Ela começa no pensamento. Antes de existir resultado, existiu uma ideia. Antes de existir conquista, existiu uma decisão. Antes de existir riqueza, existiu uma mentalidade. E talvez hoje você finalmente entenda por que sua vida ainda não mudou. Não é só sobre dinheiro. Não é só sobre oportunidade. Não é só sobre sorte. É sobre aquilo que sua mente repete para você todos os dias. Porque pensamentos criam decisões. Decisões criam hábitos. Hábitos criam destino. E a maioria das pessoas está destruindo o próprio futuro sem perceber, apenas pela forma como pensa diariamente. Então fica comigo até o final desse vídeo. Porque talvez ninguém tenha explicado isso para você da maneira certa. E talvez hoje seja o dia em que você finalmente perceba que mudar sua mente pode mudar completamente sua vida. Existe uma frase muito forte em Think and Grow Rich que diz: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. E muita gente escuta isso como uma frase motivacional. Mas não entende o peso real disso. Porque tudo na sua vida começa primeiro dentro da sua cabeça. Pensa comigo. Uma pessoa que acorda todos os dias acreditando que nunca vai prosperar, toma decisões diferentes de alguém que acredita que pode crescer. A pessoa negativa evita riscos. Evita oportunidades. Tem medo de errar. Tem medo de julgamento. Tem medo de começar. Ela já entra derrotada antes mesmo de tentar. Agora olhe o que acontece com alguém que acredita em si mesmo. Mesmo sem garantia. Mesmo sem perfeição. Mesmo com medo. Essa pessoa age. E a vida começa a responder de forma diferente para quem age diferente. Esse é o ponto que muita gente não entende. Sua mente influencia suas escolhas o tempo inteiro. E suas escolhas estão desenhando sua vida neste exato momento. Talvez você diga: mas eu tento pensar positivo e nada muda. Porque não é pensamento positivo vazio. É repetição mental. É direção mental. É aquilo que você alimenta diariamente. Se todos os dias sua mente repete: eu não consigo. Não sou inteligente o suficiente. Nunca dá certo para mim. Dinheiro é difícil. Quem nasce pobre morre pobre. Você começa a agir como alguém derrotado. E o mais perigoso: você começa a achar isso normal. É assim que as pessoas ficam presas durante anos. Não porque não têm capacidade, mas porque criaram uma prisão mental. E em Outwitting the Devil, Napoleão Hill fala justamente sobre isso. Ele fala sobre pessoas que vivem no piloto automático. Pessoas que deixam o medo controlar suas decisões. Pessoas que aceitam uma vida pequena porque perderam o controle da própria mente. E talvez isso esteja acontecendo com você sem perceber. Talvez você esteja vivendo abaixo do seu potencial há muito tempo. Não porque você nasceu limitado, mas porque foi alimentando pensamentos limitados todos os dias. Olha como isso começa cedo. Você cresce ouvindo: dinheiro não nasce em árvore. Isso não é para gente como nós. Você precisa se contentar. Sonhar alto é perigoso. E sem perceber, sua mente começa a acreditar que prosperidade pertence aos outros. Então quando surge uma oportunidade, você trava. Quando surge uma ideia, você desiste rápido. Quando surge um sonho, você mesmo destrói antes de começar. Percebe como tudo começa dentro da mente.
E talvez hoje você esteja entendendo uma coisa muito importante. Você não precisa nascer rico para construir riqueza. Mas precisa desenvolver mentalidade de prosperidade. Porque riqueza não começa na carteira. Começa na forma como você pensa. Na forma como você decide. Na forma como você reage aos problemas. Tem uma coisa que separa pessoas que crescem e das que ficam paradas. E não é inteligência. Não é sorte. Não é perfeição. É clareza mental. Pessoas que prosperam sabem o que querem. Pode reparar. Elas têm direção. Enquanto muita gente vive apenas reagindo à vida. Acorda sem objetivo. Trabalha sem propósito. Vive cansada. Ansiosa. Confusa. Sem saber para onde está indo. E uma mente confusa cria uma vida confusa. Napoleão Hill ensinava que desejo definido é o começo de toda conquista. Desejo definido. Não vontade fraca. Não sonho solto. Não pensamento passageiro. Desejo claro. Porque quando sua mente sabe exatamente o que quer, suas decisões começam a mudar. Você começa a perceber oportunidades que antes ignorava. Começa a agir diferente. Começa a escolher diferente. E isso muda tudo. Talvez ninguém nunca tenha te perguntado isso de verdade. O que você realmente quer da vida? Quanto dinheiro você deseja construir? Que tipo de vida você quer viver? Quem você quer se tornar? Porque sem clareza, sua mente vive perdida. E pessoas perdidas aceitam qualquer destino. Agora presta atenção nisso porque essa parte pode mudar sua vida. A maioria das pessoas não fracassa porque é incapaz. Fracassa porque vive dividida internamente. Uma parte quer crescer. Mas outra parte acredita que não merece. Uma parte quer prosperar. Mas outra sente culpa por querer dinheiro. Uma parte quer mudar de vida. Mas outra tem medo do julgamento. Então a pessoa vive travada. Ela sonha, mas não anda. Planeja, mas não executa. Começa, mas desiste. E aos poucos a autoconfiança desaparece. Porque toda vez que você quebra promessas feitas para si mesmo, sua mente perde força. Toda vez que você diz: segunda eu começo. Agora vai. Dessa vez será diferente. E não faz. Sua mente aprende que não pode confiar em você. Por isso disciplina não é só produtividade. Disciplina é reconstrução interna. É você provar para si mesmo que consegue cumprir o que decide. E quando isso acontece, algo muda dentro de você. Sua postura muda. Sua energia muda. Sua confiança muda. Porque autoconfiança não nasce do nada. Ela nasce das pequenas vitórias diárias. Existe outro ponto fundamental que Napoleão Hill falava muito: a fé. E aqui não estamos falando apenas de religião. Estamos falando da capacidade de acreditar antes de enxergar resultado. Porque todo grande resultado demora. Toda construção demora. Toda mudança demora. Mas a maioria das pessoas desiste cedo demais. Elas plantam hoje e querem colher amanhã. E quando não acontece rápido, abandonam tudo. Só que riqueza exige persistência emocional. Você precisa continuar mesmo quando ainda não está vendo o resultado. E isso é difícil. Porque haverá dias em que você vai duvidar de si mesmo. Dias em que tudo parece dar errado. Dias em que você olha sua vida e pensa: talvez eu nunca consiga. Mas é exatamente aí que a fé se torna poderosa. Porque fé muda comportamento. Uma pessoa sem fé paralisa. Uma pessoa com fé continua andando. Mesmo cansada. Mesmo insegura. Mesmo sem aplausos. E olha que forte isso. A vida responde de forma diferente para quem continua. A maioria das pessoas para no meio do caminho. E é por isso que poucas conseguem viver algo extraordinário. Porque persistir quando tudo está difícil virou algo raro. Talvez você esteja vivendo uma fase difícil agora. Talvez você esteja cansado de lutar. Talvez você esteja frustrado porque faz esforço e não vê mudança. Mas deixe eu te dizer uma coisa com toda a sinceridade. Não destrua seu futuro por causa de uma fase. Uma fase não define sua vida inteira. E o maior erro que alguém pode cometer é transformar um momento ruim em identidade. Fracassar não faz de você um fracassado. Perder dinheiro não faz de você incapaz. Errar não significa que acabou. Enquanto você estiver vivo, sua história ainda pode mudar.
Agora pense em como os pensamentos moldam seus hábitos diariamente. Isso aqui é poderoso. Uma pessoa que pensa: minha vida nunca muda, começa a procrastinar. Porque no fundo ela acredita que esforço não adianta. Ela perde energia. Perde motivação. Perde iniciativa. Agora alguém que acredita: minha vida pode melhorar. Hei de diferente. Busca aprender. Tenta novamente. Continua avançando. Percebe como tudo começa na mente. Pensamentos criam emoções. Emoções influenciam ações. Ações repetidas viram hábitos. E hábitos criam destino. Então quando alguém diz: eu quero mudar de vida, a verdadeira pergunta é: você está disposto a mudar sua mente primeiro? Porque não existe vida nova com mentalidade velha. Você não constrói prosperidade alimentando medo o tempo inteiro. Você não constrói riqueza vivendo em pensamento de escassez. Você não constrói crescimento repetindo derrota diariamente para si mesmo. E talvez agora você esteja percebendo por que tantas pessoas ficam presas anos no mesmo lugar. Elas querem mudar o resultado, sem mudar a identidade. Querem prosperar, mas continuam pensando como alguém derrotado. Querem crescer, mas continuam alimentando hábitos destrutivos. E aqui está uma verdade difícil. Sua mente sempre tentará te manter no conhecido. Mesmo que o conhecido esteja te machucando. Por isso mudar exige decisão. E decisão verdadeira dói. Porque você precisa abandonar versões antigas de si mesmo. Precisa abandonar desculpas. Precisa abandonar mentalidades limitadas. Precisa abandonar hábitos que sabotam sua vida. E isso não acontece em um vídeo. Mas pode começar hoje. Existe uma parte de The Law of Success que fala sobre algo muito importante: o medo da crítica. E talvez esse seja um dos maiores bloqueios financeiros da vida de muita gente. As pessoas têm medo de tentar. Medo de parecer ridículas. Medo de errar. Medo do julgamento. Medo da opinião dos outros. Então escolhem ficar pequenas para serem aceitas. Mas olha o preço disso. Você abandona seus sonhos para não incomodar ninguém. Você silencia sua ambição para não ser criticado. Você diminui seu potencial para caber na expectativa dos outros. E lentamente começa a desaparecer por dentro. Porque não existe dor maior do que sentir que poderia ter vivido mais, mas não tentou. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Talvez exista uma versão sua querendo nascer há anos. Uma versão mais forte. Mais confiante. Mais disciplinada. Mais próspera. Mas existe medo segurando tudo. Só que presta atenção nisso. Toda a vida extraordinária começou com alguém tomando uma decisão apesar do medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir mesmo com medo. E quando você começa a agir, sua mente começa a mudar. Porque a ação gera evidência. Você começa a perceber que consegue mais do que imaginava. É por isso que pessoas confiantes não nasceram confiantes. Elas construíram confiança através da ação. Agora eu quero falar diretamente com você que sente que algo interno bloqueia a sua vida. Talvez ninguém saiba disso. Talvez você esconda bem. Talvez você até sorria normalmente. Mas no fundo, você sente que existe potencial dentro de você que nunca foi usado. Você sente que nasceu para mais. Só que parece existir uma trava invisível. E muitas vezes essa trava é formada por anos de pensamentos negativos repetidos. Porque pensamentos repetidos criam identidade. Se durante anos você repetiu: eu não consigo. Sou azarado. Nada funciona para mim. Sua mente começou a aceitar isso como verdade. Mas deixe eu te mostrar algo importante agora. Pensamentos não são fatos. Só porque sua mente diz algo, não significa que seja verdade. E muita gente vive aprisionada acreditando em pensamentos destrutivos. Acredita no medo. Acredita na insegurança. Acredita na própria limitação. Enquanto pessoas que prosperam aprenderam uma habilidade poderosa: controlar a própria mente. E controlar a mente não significa nunca ter pensamentos negativos. Significa não deixar pensamentos negativos comandarem sua vida. Porque todo mundo sente medo. Todo mundo duvida. Todo mundo enfrenta insegurança. A diferença é que algumas pessoas obedecem a esses pensamentos, e outras não. Essa é a diferença. Talvez você esteja esperando sentir confiança para agir. Mas geralmente acontece o contrário.
Você age primeiro, e a confiança nasce depois. Então pare de esperar o momento perfeito. Pare de esperar desaparecer o medo. Pare de esperar se sentir pronto. Porque crescimento acontece em movimento. Agora deixa eu te perguntar algo muito sério. Quantas oportunidades você já perdeu por não acreditar em si mesmo? Quantas vezes você desistiu antes mesmo de tentar? Quantas vezes você sabotou algo bom porque achou que não daria certo? E talvez a parte mais triste seja essa. Muita gente não fracassa para o mundo. Fracassa primeiro dentro da própria mente. Desiste internamente antes da vida responder. E é exatamente por isso que Napoleão Hill dizia que riqueza começa no pensamento. Porque tudo começa internamente. Primeiro a mente aceita. Depois a vida acompanha. Primeiro você muda por dentro. Depois os resultados aparecem por fora. Mas existe um detalhe importante. Você precisa alimentar sua mente da forma certa. Porque sua mente funciona como um terreno. Aquilo que você planta, cresce. Se você alimenta medo diariamente, o medo cresce. Se alimenta comparação, insegurança cresce. Se alimenta negatividade, desânimo cresce. Agora pensa no contrário. Quando você começa a alimentar visão, gratidão, aprendizado, disciplina, esperança, confiança, sua mente começa a mudar de direção. E aos poucos, sua vida começa a acompanhar essa mudança. Quero te mostrar agora uma coisa extremamente prática. Como transformar desejo em plano concreto. Porque muita gente sonha. Mas poucas pessoas constroem. E aqui está a diferença. Pessoas comuns desejam. Pessoas que prosperam decidem. Decisão muda comportamento. Então pega isso para a sua vida. Primeiro, tenha clareza do que você quer. Não apenas quero ganhar dinheiro. Isso é vago. Quanto você quer ganhar? Que vida quer construir? O que quer conquistar? Sua mente precisa de direção. Segundo, pare de alimentar pensamentos que enfraquecem você. Observe o que você repete diariamente. Porque palavras viram identidade. Se você passa o dia dizendo: minha vida é uma luta. Sou ruim nisso. Nunca consigo. Sua mente começa a aceitar isso. Terceiro, comece pequeno, mas comece. A maioria das pessoas trava porque quer transformar a vida inteira em um único dia. Não funciona assim. Riqueza é construção. Disciplina é construção. Autoconfiança é construção. Tudo acontece no acúmulo. Um hábito de cada vez. Uma decisão de cada vez. Um avanço de cada vez. Proteja sua mente. Isso é muito sério. Você não consegue construir prosperidade consumindo negatividade o dia inteiro. As pessoas subestimam o ambiente mental. Mas o ambiente influencia tudo. As conversas. Os conteúdos. As pessoas ao redor. Aquilo que você escuta diariamente. Tudo isso alimenta sua mente. E por fim, persistência. Porque haverá dias ruins. Dias em que você vai pensar em desistir. Mas talvez o que separa sua vida atual da vida que você deseja seja apenas continuar mais um pouco. Existe algo muito poderoso que acontece quando uma pessoa decide mudar internamente. Ela começa a recuperar a esperança. E esperança muda a energia. A pessoa volta a acreditar. Volta a sonhar. Volta a agir. Talvez isso esteja acontecendo com você agora assistindo esse vídeo. Talvez pela primeira vez em muito tempo, você esteja percebendo que não está condenado a viver assim para sempre. E não está mesmo. Sua história não acabou. Seu destino não está fechado. Mas você precisa entender uma coisa importante. Sua vida muda na direção dos seus pensamentos dominantes. Se todos os dias sua mente estiver focada apenas em derrota, sua energia seguirá a derrota. Mas quando você começa a construir uma mentalidade de crescimento, tudo muda lentamente. E isso não é mágica. É comportamento. Uma mente forte toma decisões melhores. E decisões melhores constroem vidas melhores. Simples assim. Agora imagina como sua vida poderia estar daqui a um ano, se você realmente começasse a mudar sua mentalidade hoje. Imagina acordar com mais clareza. Mais confiança. Mais disciplina. Mais coragem. Imagina parar de se autossabotar. Imagina finalmente acreditar que você consegue construir algo maior.
Porque talvez o maior problema da sua vida nunca tenha sido falta de capacidade. Talvez tenha sido excesso de dúvida. E pessoas cheias de dúvida desperdiçam oportunidades incríveis. Elas esperam demais. Pensam demais. Temem demais. Enquanto a vida passa. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de mudar sua direção. Ainda dá tempo de reconstruir sua mente. Ainda dá tempo de criar uma nova realidade para sua vida. Só que tudo começa dentro de você. Tudo começa na forma como você pensa quando ninguém está olhando. Tudo começa nas conversas que você tem consigo mesmo. Tudo começa naquilo que você decide acreditar diariamente. E deixa eu te falar uma coisa muito importante agora. Dinheiro amplifica a mentalidade. Se alguém possui mentalidade destrutiva, mais dinheiro apenas aumenta o caos. Por isso, riqueza verdadeira começa internamente. Primeiro você constrói uma mente forte. Depois constrói resultados fortes. Porque prosperidade não é apenas ter dinheiro. É se tornar alguém capaz de sustentar crescimento. E isso exige maturidade emocional. Exige disciplina. Exige visão. Exige controle mental. Talvez você tenha passado anos procurando respostas fora. Esperando oportunidade perfeita. Esperando alguém acreditar em você. Esperando motivação. Mas a mudança começa quando você decide assumir responsabilidade pela própria mente. Esse é o ponto de virada. Porque enquanto você continuar entregando o controle da sua vida para medo, insegurança e opinião alheia, nada muda. Mas quando você decide comandar sua mente, sua vida começa a tomar outra direção. Presta atenção nessa frase porque isso aqui pode virar a chave dentro de você. Você não se torna aquilo que deseja ocasionalmente. Você se torna aquilo que repete diariamente. Então observe o que você repete para si mesmo todos os dias. Observe seus pensamentos dominantes. Porque eles estão criando seu futuro neste momento. E talvez hoje seja o dia em que você finalmente pare de alimentar a versão limitada de si mesmo. Talvez hoje seja o dia em que você decida parar de viver como alguém derrotado internamente. Talvez hoje seja o começo de uma nova mentalidade. Agora eu quero que você imagine uma última coisa. Imagina olhar para sua vida daqui a alguns anos, e perceber que tudo começou a mudar no momento em que você decidiu mudar sua mente. No momento em que você parou de repetir derrota. No momento em que começou a acreditar mais em si mesmo. No momento em que decidiu agir apesar do medo. Porque é isso que cria a transformação verdadeira. Não é motivação passageira. É mudança interna. É identidade. É reconstrução mental. E talvez você não perceba isso agora. Mas pequenas decisões repetidas durante muito tempo mudam completamente o destino de alguém. Uma nova rotina. Um novo pensamento. Uma nova postura. Uma nova escolha diária. Tudo isso parece pequeno no começo. Mas constrói uma vida inteira. Então, se hoje você sente que está travado, se sente cansado de viver limitado, se sente que existe algo maior dentro de você querendo nascer, escuta isso com atenção. Você não precisa continuar sendo a pessoa que foi até aqui. Seu passado não precisa definir seu futuro. Seus erros não anulam seu potencial. Seu medo não precisa comandar sua vida. Mas você precisa decidir mudar. Porque ninguém pode fazer isso por você. E talvez essa seja a maior verdade ensinada por Napoleão Hill. A mente humana é o ponto de partida de toda riqueza. Toda riqueza. Financeira. Emocional. Espiritual. Pessoal. Tudo começa primeiro dentro da mente. Então a partir de hoje, observe seus pensamentos. Proteja sua mente. Pare de repetir derrota para si mesmo. Pare de alimentar medo diariamente. Comece a construir clareza. Comece a construir disciplina. Comece a acreditar mais na pessoa que você pode se tornar. Porque a vida muda quando a mente muda. E talvez o próximo capítulo da sua história comece exatamente agora. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo. Minha mudança começa na minha mente. Eu quero ler seu comentário. E se inscreve no canal porque aqui você vai encontrar vídeos que fortalecem sua mentalidade, em sua fé, em sua disciplina e sua visão de vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E nunca esqueça. A riqueza começa no pensamento. E quando você muda sua mente, você muda seu destino.